Hoje eu quero falar a respeito de sabedoria. Então, o título da nossa mensagem hoje é Sabedoria. O que se pode dizer da sabedoria? Interessante porque a sabedoria ela é almejada por algumas pessoas e desprezada por outras. Ela é perseguida, mas nem sempre sabemos quando a alcançamos. Não há um consenso quanto aos critérios do que é sábio e do que não é sábio. Umas pessoas têm uma série de critérios, outras pessoas têm outra série de critérios, outro conjunto de critérios sobre o que é sábio. Mas a Bíblia nos fala bastante sobre sabedoria. A Bíblia fala sobre sabedoria tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Inclusive, no Antigo Testamento tem um conjunto de livros que são conhecidos como livros de sabedoria, ou livros sapienciais, que significa sabedoria. Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, o Antigo Testamento fala sobre sabedoria, o Novo Testamento também. Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Já parou para pensar um pouco? Qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligência, a gente poderia pensar como inteligência adquirir conhecimentos e usar esses conhecimentos através do raciocínio e tudo, chegarmos a algumas conclusões, às vezes mais teóricas, termos teorias a respeito das coisas, sabemos mexer intelectualmente com o conhecimento. A sabedoria, ela é mais uma coisa prática, uma maneira de se usar o conhecimento de forma prática. Então, é conhecimento prático. É o conhecimento para a vida. É realmente ter competência em lidar com as coisas da vida. Isso é que é mais a área da sabedoria. Na Bíblia, a falta de sabedoria, ela é chamada de loucura. Então, veja bem, os antônimos aí, nós temos de um lado a sabedoria e do outro lado a loucura. Então, a Bíblia, várias vezes, quando a gente está lendo, a gente ler a respeito da loucura disso ou da loucura daquilo. Então, significa a falta de sabedoria nessa área ou naquela área. Então, na Bíblia, nós somos apresentados com duas opções. A opção de sermos sábios ou a opção de sermos loucos. Se eu perguntar para você, você quer ser sábio ou você quer ser louco? Eu acho que todos nós responderíamos que queremos ser sábios. Mas será que realmente sempre a nossa vida ela se apresenta como buscando a sabedoria ou buscando a loucura? No Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios e Tiago, há um esclarecimento de que existem dois tipos de sabedoria. Antes de falar desses dois tipos, aliás, Tiago, como livro, é um livro de sabedoria, porque ele é bem prático. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver que ele dá ele fala sobre muitas coisas práticas do cristianismo. É um bom livro para se aprender, para ser discípulo de Jesus Cristo, para se fazer um discipulado através do livro de Tiago. Então, lá, como também em 1 Coríntios, nós somos apresentados com as duas faces, vamos dizer assim, da sabedoria, os dois tipos de sabedoria. Primeiro, nós temos o contraste que é feito entre a sabedoria humana, ou também chamada de sabedoria terrena, e a sabedoria divina, ou a sabedoria que vem do alto.
Então, esses textos fazem um contraste entre os dois. Nós vamos ler um desses textos que se encontra em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. E eu vou ler da Nova Versão Transformadora. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então, por um lado, nesse texto, nós vemos que nós temos a sabedoria humana. É aquela em que os seres humanos julgam o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é proveitoso e o que não é. A sabedoria humana usa o raciocínio e a experiência humana. E está, portanto, baseada em seus próprios valores, nos valores humanos. Os versículos 14 a 16 descrevem como é esta sabedoria humana. Ela é descrita como sendo uma sabedoria terrena. Isto é, ela é voltada para a nossa esfera humana. Ela é voltada para a nossa experiência humana, para aquilo que com aquilo que nós convivemos como seres humanos. Ela não leva em consideração a Deus. Ela é terrena. Ela é chamada também, ou caracterizada também, essa sabedoria humana, como sendo mundana. Em outras palavras, ela leva em conta os valores desse mundo e o sistema desse mundo. Ela é baseada nos valores humanos, no sistema que funciona aqui no mundo. Interessante que ele vai além e ele fala que muitas vezes essa sabedoria ela é cheia de inveja amarga e de ambição egoísta, como nós vemos no versículo 14. Inveja amarga e ambição egoísta. E quando ela está imbuída dessa inveja amarga e ambição egoísta, ela é demoníaca. Em outras palavras, ela é inspirada e mantida pelos próprios demônios, que é o que está, na verdade, na base dos valores da sociedade em que nós vivemos, no sistema desse mundo. Nós vivemos, o mundo jaz no maligno, e é inspirado por coisas demoníacas. Diz também que essa sabedoria humana, ela traz confusão. Confusão tanto no sentido de falta de paz. Então, a sabedoria humana, ela não gera paz, ela gera confusão, mas também ela gera confusão no sentido de dúvidas. Sabedoria que deveria resolver os nossos problemas, resolver as nossas questões, ela traz mais dúvida do que resolve as coisas. E outra descrição que é dada aí nesse texto é que traz males de todos os tipos. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela tem as suas vantagens no nosso dia a dia,
ela tem os seus usos também. Nós precisamos dela até um certo ponto. Porém, nós devemos reconhecer que ela é altamente insuficiente, ela é falha, ela é deturpada e muitas vezes ela nos leva pelo mau caminho, a sabedoria humana. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Muitos dos conselhos populares que nós ouvimos no dia a dia são equivocados. Pensa bem em alguns conselhos. Eu estive tentando pensar em alguns deles e conseguimos pensar em vários, mas às vezes os conselhos que as pessoas nos dão, ou os conselhos que comumente são dadas na sociedade, elas podem ser equivocadas. Existe aquele ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga. Bom, existe uma pitada de verdade nisso, né, do fato de que nós temos que trabalhar, não podemos ser preguiçosos e tudo, mas isso não significa que essa é uma condição para Deus nos ajudar. Deus só vai nos ajudar se a gente acordar de madrugada. Senão tem muita gente aqui que está perdida, né? Não acorda de madrugada, dorme até tarde, né? Então, essa sabedoria humana, às vezes, ela é um pouco falha. Ela não é 100% verdadeira. Outra coisa que a gente escuta muito, que às vezes as pessoas dizem isso para justificar as suas ações, o que importa é ser feliz. Então, o valor principal, o valor maior, a prioridade é ser feliz. Então, se fazer tal coisa me faz feliz, então é justificado. Então, as pessoas usam essa justificativa para fazer um monte de coisa. Para se divorciar do seu cônjuge, porque não está feliz com aquele cônjuge, então eu quero ser feliz, eu vou deixar o meu cônjuge. Ou então entra pela corrupção, faz tudo coisa errada, mas o que importa é ser feliz, não como eu cheguei a ter as coisas que eu tenho. Muita coisa é justificada através desse conselho de que o que importa é ser feliz. Quem espera sempre alcança. Nem sempre, né? E também pode ter o outro sentido de que você não precisa fazer nada, é só ficar esperando que a coisa vem, né? E nós sabemos que isso também não é verdade. Então, existem muitos conselhos populares da sabedoria humana que são falhos, são equivocados. Muitas das conclusões da ciência humana são também equivocadas. A verdadeira ciência é nós estudarmos e buscarmos a conhecer o mundo que Deus criou. Essa é a verdadeira ciência, é a ciência pura. Mas a sabedoria humana tem criado também uma pseudociência, porque ela começa com os seus preconceitos que não levam em consideração a Deus, e a partir desses preconceitos que já são falhos, eles veem as coisas e chegam a conclusões erradas. E muitas vezes a ciência tem que dar um passo para trás e dizer que o que ela afirmou ontem como sendo verdade, nós estudamos um pouco mais e hoje nós chegamos à conclusão que aquilo não é verdade. Não é bem assim. Então a ciência está sempre dando um passo para trás, porque a sabedoria humana, ela é falha. Havia um tempo em que a ciência médica achava que a cura de várias doenças era a sangria. Então o que se fazia? Se fazia a sangria, quer dizer, se colocava alguma coisa na veia da pessoa, deixava escorrer o sangue, tirava o sangue da pessoa, pensando que estava tirando a doença da pessoa. No entanto, estava matando a pessoa. Já não se faz mais sangria, graças a Deus. Mas hoje em dia existe a teoria da evolução. A teoria da evolução que é pseudociência, não é ciência verdadeira, porque começa com preconceitos errôneos para chegar a conclusões errôneas. Os nossos julgamentos, cada um de nós, no dia a dia,
Os nossos julgamentos são muitas vezes falhos. Você já esteve diante de uma situação onde você tinha que tomar uma atitude, você tinha que tomar uma decisão, você pensou bem, você viu os prós e os contras e você estava convencido de que a coisa certa a fazer era isso. Você fez e depois você ficou vendo, puxa vida, minha decisão foi incorreta. Não tomei a boa decisão. Na hora você achou que estava certo. Nossos julgamentos são muitas vezes falhos. Esta é a sabedoria humana. Ela não nos satisfaz. E muitas vezes ela não nos conduz pelo bom caminho. Mas existe o contraste. Do lado da sabedoria humana, esse texto também falou sobre a sabedoria divina. Aquela sabedoria que vem do alto. A palavra, então, nos ensina que existe uma sabedoria que é diferente da humana, é superior da humana, é a sabedoria divina que vem do alto. E os versículos que nós lemos do 13 ao 17, elas descrevem esta sabedoria que vem do alto. Dizem que ela é pura, ela é pacífica, em oposição à confusão. Lembre-se que a sabedoria humana traz confusão, mas a sabedoria divina, ela é pacífica, ela é amável ou bondosa, de acordo com outras traduções. Essa sabedoria está disposta a ceder, ou outras versões dizem, ela é amigável, ela é compreensiva. Então a sabedoria divina, ela busca os bons relacionamentos, disposta a ceder, amigável, compreensível. Ela é também descrita como sendo misericordiosa. O que é misericórdia? É não impor o castigo merecido. A pessoa é culpada, merece o castigo, mas a misericórdia não aplica o castigo. A sabedoria divina, ela é misericordiosa. Graças a Deus, porque tantas vezes nós erramos e nós merecemos o castigo, mas Deus, ele é misericordioso para conosco. A sabedoria divina também é fruto de boas obras, ou que produz boas obras. A sabedoria divina, ela é imparcial, que não mostra favoritismo. Ela é sincera. A sabedoria divina, ela se comporta, ela tem um bom comportamento, ela tem um bom procedimento, ela vive de forma honrada. Essa é a sabedoria divina. E ela também realiza boas obras com humildade. Esse tipo de sabedoria demonstra uma preocupação com os outros e não com nós mesmos. A sabedoria humana, muitas vezes, ela se preocupa com ela mesma. Ela é egoísta. A sabedoria humana, ela é egoísta. Mas a sabedoria divina, ela se preocupa com o outro. E ela faz as coisas com humildade, não se colocando em primeiro lugar. Esse tipo de sabedoria, essa sabedoria divina, ela não existe naturalmente no ser humano. Nós temos que buscá-la. Temos que pedir esta sabedoria. E aí mesmo no livro de Tiago, voltando para o capítulo 1, versículos 5 e a primeira parte do versículo 6, nós lemos o seguinte: Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, peçam-no com fé, sem vacilar. Pergunto para você, você tem o costume de orar para Deus e pedir sabedoria? Você pede sabedoria para Ele?
Você regularmente, você pensa que, puxa, eu não quero andar de acordo com a sabedoria humana, eu quero saber o que Deus pensa sobre isso, eu quero saber qual é a vontade de Deus nessa área. Você pede para Deus ajuda com sabedoria? Reconhecendo que em si mesmo você será falho nos seus julgamentos, nos seus valores, você precisa de algo a mais, algo superior, uma sabedoria que vem do alto. Você pede para Ele essa sabedoria? Se não, eu espero que hoje você tome uma decisão de começar a mudar isso aí. A própria palavra de Deus nos diz que se nós precisamos de sabedoria, devemos pedi-la. E quem não precisa de sabedoria? Todos nós precisamos. Em 1 Coríntios, Paulo nos fala que Cristo é a encarnação desta sabedoria divina, desta sabedoria que vem do alto. No primeiro capítulo de 1 Coríntios, versículo 24, ele diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Já parou para pensar isso? Você já percebeu isso na sua leitura bíblica? Você já reparou que Cristo é a sabedoria de Deus? Ele diz aí mesmo, nesse mesmo capítulo, no versículo 30, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nós estamos em Cristo e Cristo se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Então, quando nós estamos em Cristo, nós temos acesso a essa sabedoria divina através de Jesus Cristo. É por isso que, se nós estamos caminhando em direção à maturidade e nós estamos desenvolvendo uma vida mais íntima com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar bebendo mais desta sabedoria divina, colocando a sabedoria humana de lado e bebendo dessa sabedoria divina, porque é em Cristo que nós temos a sabedoria divina. Nesse primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, de onde eu citei esses 2 versículos, Paulo também fala de como ele escolheu chegar na cidade de Corinto para começar a sua evangelização. Porque a cidade de Corinto era conhecida como uma cidade nobre, uma cidade de muito comércio, de muito aprendizado, né? Atenas, ali próximo de Atenas, e Corinto estava ali também, aquela região da Grécia, né? Tinha aquela sabedoria dos antigos gregos, e eles tinham muito orgulho desse conhecimento que eles tinham, dessa cultura grega que eles tinham. E Paulo diz que quando ele foi para Corinto, ele não foi com a intenção de ser mais inteligente do que eles, saber argumentar com eles, com esses filósofos gregos lá em Corinto. Ele disse que ele escolheu não usar palavras de sabedoria, mas pregar a mensagem simples da cruz de Cristo. Ele disse que para o mundo, essa mensagem é loucura. E o que significa loucura mesmo? Falta de sabedoria. Muitas vezes as pessoas falam isso da gente, né? Não, eles são retrógrados, eles não são muito inteligentes e tudo, né? Mas Paulo, ele escolheu, ele era um cara muito inteligente, ele poderia ter ido e argumentado ao nível filosófico com eles, mas ele disse, não, eu vou pregar a mensagem simples da cruz. E ele continua dizendo no versículo 18 que esta mensagem, na realidade, ela é o poder de Deus para a salvação. Para os homens é loucura, mas é o poder que Deus usa
para trazer salvação para nós. E uma das coisas que tem me impressionado nessas últimas viagens que eu tenho feito lá fora é o número de pessoas que têm se convertido pela simples leitura da palavra de Deus. Acham uma Bíblia, buscam uma Bíblia, começam a ler a Bíblia e através da leitura da Bíblia eles dizem, isso é a verdade. Reconhecem que aquilo é a verdade. Estão dispostos a pagar o preço para ser um cristão, porque reconhecem que a palavra de Deus é a verdade. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que pregar pura e simplesmente a palavra de Deus, e ela vai convencer o mundo da salvação. Versículo 21 desse mesmo capítulo. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Deus escolheu não usar a sabedoria humana. Ele escolheu a loucura. Para os homens é loucura. Mas Ele usa para trazer salvação para os que creem. Conclusão. Naquilo que nós falamos agora. Em primeiro lugar, duas coisas que eu vou pedir para você refletir um pouco. Em primeiro lugar, no dia a dia, você tem se preocupado mais com a sabedoria humana ou com a sabedoria que vem do alto? O que tem sido a sua prática no dia a dia? Isso precisa mudar? Segunda coisa. Quando você está falando com os outros a respeito de Cristo, não se preocupe que você não sabe todos os argumentos da apologética para usar com pessoas que são mais inteligentes do que você. Não se preocupe com isso. O que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é simplesmente pregue a mensagem simples do Evangelho. Que o poder de Deus vai trabalhar através dessa mensagem simples que você pregar. Você sabe que muitas vezes a gente não tem coragem de falar para os outros do Evangelho, porque a gente tem medo que eles são mais inteligentes do que a gente, eles vão fazer perguntas para a gente que a gente não sabe responder. Isso pode ser verdade, mas não se preocupe com isso. O que nós temos que fazer é sermos fiéis em pregar a palavra. A palavra diz isso. E a palavra vai agir. Pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, o poder de Deus vai agir. Sejamos mais audaciosos em pregar o Evangelho. Não se preocupe em responder às perguntas. Pregue o Evangelho. Use a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus para poder usá-la. Mas não se preocupe com as grandes filosofias que vão trazer as grandes coisas. O poder de Deus vai trabalhar através da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós temos que reconhecer que o nosso automático é usarmos a sabedoria humana. É assim que fomos programados. E muitas vezes, Senhor, nós caímos no erro de dependermos da sabedoria humana. Mas, Senhor, o que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor reprograme o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que busquemos a sabedoria do alto. Não achando que nós temos a capacidade de tomar todas as decisões, de julgar todas as situações, mas, Senhor, sempre buscando de Ti a sabedoria do alto, para que possamos fazer a Sua vontade na nossa vida, Senhor. Pedimos também que o Senhor nos dê mais coragem, mais audácia, Senhor, em pregar a palavra. E simplesmente falar às pessoas aquilo que diz a sua palavra
e deixar que o teu Espírito Santo faça o convencimento no coração de cada um. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.